Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Ano novo, vida nova, muitas pessoas querem ler mais ao longo desse ano de 2023, então por isso eu separei os 3 melhores livros que você pode ler nesse ano de 2023 em relação a investimentos. E o primeiro livro é O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch ele foi um grande gestor de fundo de investimento em ações, ele conseguiu um retorno médio de 29% ao ano por 13 anos. Ele saiu do mercado em 1990, talvez por muita sorte, porque o mercado logo depois caiu cerca de 20%, o que acabou contribuindo para sua ótima performance no mercado financeiro. Mas só para comparar, o Warren Buffett, que é o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele conseguiu um retorno médio de 21% ao ano ao longo dos últimos 53 anos. Porém, na fórmula de juros compostos, a potência da equação é justamente o tempo, né? Quanto maior o tempo que você permanece como investidor ao longo de toda uma vida, maior vai ser o seu retorno, né? Mais patrimônio você vai ter no final do dia. Mas ainda assim, a performance do Peter Lynch, ela foi incrível e existe um segredo por trás de toda essa rentabilidade. O livro, ele não tá aqui, ele tá lá embaixo. Tô lendo a versão dele em inglês novamente. E ao longo de todo o livro, o Peter Lynch ele vem tratando sobre como que o investidor individual ele pode encontrar boas empresas para investir e principalmente quais as vantagens que o pequeno investidor tem em relação aos grandes investidores. E são muitas vantagens. Muitas vezes você se engana pensando que os gestores de fundos de investimento, investidores profissionais, eles têm muita vantagem em cima da gente. Na verdade, é o contrário. O pequeno investidor ele acaba tendo muita vantagem em relação a esses fundos de investimento gigantescos. Porque, por lógica, as empresas que mais vão render, que mais vão crescer ao longo dos próximos anos são empresas pequenas, empresas que têm uma baixa capitalização de mercado. É muito difícil uma Vale, uma Petrobras, um Itaú multiplicar o seu valor de mercado por 2, 3 vezes. Já se você pegar uma empresa pequena que tem um valor de mercado de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, ou talvez menos do que isso, nos Estados Unidos você encontra empresas que valem menos de 1 bilhão de dólares no mercado acionário. Essas empresas podem valer 40, 50, 60, 100, 200 bilhões. Então, o retorno que o investidor tem investindo em empresas pequenas, ele é exponencialmente maior do que empresas mais maduras, empresas mais consolidadas. E justamente por isso é muito difícil dos fundos de investimento montar posições nessas empresas. Um exemplo claro que a gente pode ver foi o aporte do Warren Buffett no Nubank. O Buffett ele investiu aproximadamente 1 bilhão de dólares no Nubank. Cara, 1 bilhão de dólares é muita grana, é muito dinheiro. Mas você sabe quanto que isso representa do patrimônio do Warren Buffett, da Berkshire Hathaway? É insignificante, é menos de, sei lá, 0,010%, 0,20%, eu não sei exatamente, eu vou colocar na imagem aqui do lado. Então, fica muito difícil para um gestor de investimento, para uma grande empresa, para um grande fundo, administrar várias posições pequenas em empresas pequenas. É muito difícil, dá muito trabalho. Então, justamente por isso, eles não investem nessas empresas. Eles só passam a investir nessas empresas pequenas quando elas ganham um determinado valor de mercado. E por que isso acontece? Porque vamos pensar num fundo de investimento que ele tem 30 bilhões de dólares sob gestão, 10 bilhões de dólares. E ele vai comprar ações de uma empresa que custa 1 bilhão de dólares. Ele tem um teto máximo de ações que ele pode comprar em 10%. Se ele comprar acima de 10%, ele é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição de ação, ou seja, ele vai ter que adquirir a maioria das ações do mercado para obter o controle da companhia. Por isso, os fundos de investimento, grande parte das vezes, eles preferem não pegar essas empresas pequenas, porque dá muito trabalho para administrar isso, e também eles conseguem montar uma posição muito pequena em relação ao patrimônio do fundo de investimento, não fazendo sentido para eles investirem em empresas pequenas. E por isso que a gente tem uma grande vantagem, porque a gente não tem limite para isso, né? Imagina uma empresa que tem 1 bilhão e meio de reais de valor de mercado. Para eu conseguir adquirir 10% dessas ações, cara, eu teria que ter 150 milhões de reais. É muito dinheiro, então o pequeno investidor, ele consegue ir montando posições nessas ações pequenas até ela começar a ganhar corpo, né? E aí essa empresa que hoje vale 1 bilhão de reais de valor de mercado, ela se valoriza ao longo dos próximos 10 anos para 20, 30 bilhões de reais. E aí ela começa a receber mais atenção de analistas, recomendação de analistas, de grandes casas de research. Porém, talvez o maior upside que a ação já teve, né, que foi dos 1 bilhão até os 20, 30 bilhões, os grandes fundos de investimento eles não vão conseguir capturar, diferente do pequeno investidor. Antes desse vídeo continuar, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, porque eu tenho essa meta de monetização aqui e eu não vou conseguir atingir isso sozinho. Eu preciso que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, caso você goste do meu conteúdo, e você vai contribuir para minha monetização. Então,
conto com você. E muitas dessas empresas, ou as melhores empresas que o Peter Lynch investiu ao longo da sua vida, ele conseguiu encontrar não como um gestor de fundos de investimento, e sim como uma pessoa normal, uma pessoa que consome diariamente na economia, que é dinâmica, né? Ele foi numa loja de donuts e gostou muito do produto, e ele começou a perceber que essa loja estava crescendo, estava expandindo o número de lojas, e ele foi ver rapidamente e as ações eram listadas em bolsa de valor. Eu tô falando aqui da Dunkin' Donuts, uma das maiores redes de restaurante espalhadas ao redor do mundo. Peter Lynch investiu nas ações da Dunkin' Donuts quando a empresa era muito pequena. As melhores empresas, de fato, são aquelas que a gente mais consome numa economia, né? Aquelas que mais crescem. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque às vezes, cara, tem uma empresa que a gente gosta muito de consumir, você não sabe que ela é listada na bolsa de valores e você pode deixar uma oportunidade de ouro passar. Aqui na Inglaterra tem um exemplo muito bom disso, né? Eu moro em Liverpool, é uma cidade mais interiorana, né? Mais pro norte da Inglaterra. Porém, cara, tem uma rede de supermercados que ela tá espalhada por todo o Reino Unido, chamada Tesco. O Tesco, cada esquina que você vai tem um Tesco, né? E é um supermercado que ele é mais caro, porque ele vende conveniência. Às vezes você tem um restaurante que é mais barato, porém ele tá talvez a 3, 4 milhas da sua casa. E você precisa comprar apenas um arroz, um macarrão, um molho de tomate, um pão, um ovo, não sei. E aí você vai pagar 2 vezes o preço do que seria o valor normal. Por quê? Pela conveniência de você poder atravessar a rua e ir a uma loja do Tesco. Porém, eu como investidor, eu comecei a pensar, não faz sentido o Tesco possuir grande parte desses imóveis, porque se ele for o dono desses imóveis de supermercado, ele não conseguiria ter o número de lojas que ele tem atualmente. Provavelmente esses imóveis eles são de algum REIT, né, muito semelhante ao que seriam os fundos imobiliários. E por que os REITs? Porque os REITs eles têm uma estrutura mais profissional. E aí eu fui pesquisar a respeito e eu descobri que grande parte dos imóveis que não só o Tesco aluga, Tesco, Asda, Sainsbury's, que são as maiores redes de supermercado aqui do Reino Unido, são de propriedade do Supermarket Income Rate, um rate de supermercado que está extremamente barato. Então eu comecei a investir nesse rate porque eu analisei, vi os números dele e falei, pô, faz sentido, o mercado imobiliário está em baixa, eu estou pagando muito barato para ter um dividend yield alto, de extrema qualidade, com um cliente muito seguro, então, pô, não faz sentido eu não ter esse rate na minha carteira de investimentos. Como que eu descobri isso? Porque eu li o livro O Jeito Peter Lynch de Investir e você precisa ler para aprender a aproveitar essas oportunidades. O segundo livro é As 6 Lições, do Mises, né? O Mises, ele é um economista, talvez o mais famoso da escola austríaca de economia, onde o mantra dessa escola é liberdade econômica, ser liberal, né? Ser liberal significa a presença mínima do Estado na economia ou em qualquer esfera da nossa vida, né? O Estado, segundo os liberais mais clássicos, ele deve existir apenas para garantir 3 coisas que a gente entende como direitos naturais, que a gente entende desde o início dos tempos que o ser humano possui esses 3 direitos, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Ou seja, você não deve atentar contra a minha vida, você não deve expropriar aquilo que é meu e você não deve me escravizar. O Estado, então, deveria apenas atuar para garantir esses 3 direitos e deixar o resto da economia ser ditada pelo livre mercado, porque o livre mercado ele se mostrou ser a melhor forma de economia ao longo do tempo. O Mises, apesar de ser um cara antigo, né, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi perseguido ali na Segunda Guerra Mundial, então a gente tá falando de mais de 100 anos atrás, ele escreveu muita coisa que, cara, é muito atual e é incrível como os governos continuam errando tanto com essa infinidade de literatura que existe hoje em dia. Esse livro ele é um compilado de 6 palestras que o Mises ele foi dar na Argentina. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo e quando começou a se deteriorar os seus fundamentos, ele foi chamado para dar uma palestra para ver se mudava a cabeça dos argentinos em relação às políticas que o país deveria adotar, mas adivinhe só, não aconteceu e a Argentina hoje enfrenta um grande problema, justamente porque o Estado é um grande centralizador da tomada de decisão na população e na economia como um todo, né? E o livro é composto então por essas 6 palestras, cada palestra sendo um capítulo do livro. Capitalismo. Por que que o capitalismo se mostrou a melhor ideologia, a mais bem-sucedida, né? Ele mostra exemplos aqui, como que a produção em massa, como que a especialização ela garantiu isso, o livre mercado, formação de preços, a importância do capitalismo para a formação de preços. O segundo capítulo é sobre o socialismo. Por que que o socialismo ele não dá certo? Por que o socialismo ele é inviável, né? Porque ele tem um problema de cálculo econômico. Vocês, para entender, precisa ler esse livro. Terceiro capítulo, intervencionismo. Como que o intervencionismo do Estado é prejudicial
para a economia como um todo. O capítulo preferido que eu mais gostei desse livro é a inflação, como que o processo inflacionário ele se instala dentro de uma economia, né? Era muito difícil eu conseguir entender a inflação até ler esse livro, cara, muito bom mesmo. Depois tem investimento estrangeiro, a importância de ter investimento estrangeiro num país, e depois políticas e ideias para fechar esse compilado de 6 palestras. Então, cara, é um livro formador de caráter. E o terceiro livro é Dominando os Ciclos de Mercado, de ninguém menos do que Howard Marks, um grande gestor de fundo de investimento. Howard Marks ficou extremamente conhecido por ser um investidor que compra títulos e ações de empresas que estão extremamente estressadas, principalmente títulos de dívida. Ele pega uma empresa que está praticamente à falência, à beira da falência, analisa aquela empresa e encontra que a empresa possui ativos muito mais valiosos do que de fato ela é negociada no mercado. E o que ele faz? Então ele vai e compra aquelas dívidas ou as ações daquela empresa e faz muito dinheiro com isso. E ele só consegue fazer isso por conta da sua dominância em relação aos ciclos do mercado. O mercado ele é cíclico. Eu já apresentei essa imagem aqui em outros vídeos, mas eu vou colocar novamente essa imagem aqui. E a gente pode ver que essa linha que é ascendente na perpetuidade, que ela é para cima, ela é uma tendência secular, né? Ou a tendência das economias. As economias sempre vão crescer. E essa variação, essa linha de topos e fundos, seria os ciclos de mercado. Em determinados momentos da economia, momentos de crescimento, momentos de recessão, momentos de depressão, mas no final as economias sempre crescem nas tendências seculares, né? Grandes tendências. As razões de uma crise, ela nunca é a mesma da crise anterior. Sempre vai ser diferente. Tem aí crise dos mercados emergentes, depois teve a crise do embargo do petróleo, depois teve a crise das empresas de internet, depois a crise do setor imobiliário, uma crise de endividamento, agora a gente teve uma crise sanitária, agora a gente tem uma crise de dívida novamente, né? Os motivos, as razões da crise, eles são sempre diferentes um do outro, porém existe um certo padrão entre uma crise passada e essa. Você conseguir identificar quais são esses padrões, você consegue entender mais ou menos aonde a gente está num determinado ciclo da economia, e isso vai ditar se você deve ser mais agressivo em relação ao mercado ou mais defensivo em relação ao mercado. E isso é extremamente importante. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode usar disso é a magia que o Warren Buffett ele consegue fazer. Se você for ler a carta de 2000 ou 2001, eu não lembro exatamente, onde Buffett ele fala por que ele estava ficando de fora do mercado ali por volta dos anos de 1998 e 1999. Ele via muita irracionalidade no mercado. Primeiro que ele não conseguia entender como aquelas empresas ganhariam dinheiro, ele não conseguia entender o modelo de negócio daquelas empresas. Afinal de contas, o Warren Buffett ele já era velho nessa época, ele é um dinossauro, o cara tá com quase 100 anos de idade, e ele não conseguia entender como aquelas empresas de internet ganhavam dinheiro, como que elas iam ganhar dinheiro. Os múltiplos de precificação dessas empresas na época era uma parada insana. Elas eram negociadas por múltiplos de acesso no site, clique no site, ou múltiplos de receita, negócios que nem davam lucro ainda. Então ele não conseguia ver como essas empresas iriam entregar retorno para os acionistas. Ele via um mercado extremamente exagerado. Então ele falou ali nas suas cartas que ele estava ficando de fora, acumulando caixa. O que aconteceu de 2000 a 2003? Uma queda significativa dos mercados e o Warren Buffett estava lá embaixo para comprar ações na Bacia das Almas. Então ele acertou o ciclo do mercado. Em 2008 ele fez isso também. E agora em 2022 ele fez isso novamente, né? Se você olhar o relatório anual da Berkshire Hathaway, você vai ver que o Warren Buffett, toda a Berkshire Hathaway, ela estava com uma posição de caixa de 144 bilhões de dólares. Ele tinha 144 bilhões de dólares disponíveis para fazer investimento. Isso é maior do que grande parte do mercado acionário do Brasil. E ele tinha isso só em caixa, né? E o que aconteceu no ano de 2022? O mercado caiu significativamente e o Warren Buffett está fazendo investimentos massivos em petróleo, em empresas de semicondutor. Cara, ele está comprando muita ação a um preço muito barato. Novamente, ele acertou o ciclo de mercado. Então, você dominar, você entender os padrões que existem nos ciclos de mercado vai permitir com que você seja mais agressivo ou mais defensivo em relação ao mercado, e isso é muito importante. E é claro que novamente eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e também a sua curtida, porque essa meta de monetização aqui ela não vai ser atingida sozinho. Eu conto com você para isso e eu preciso da sua ajuda. Então curte aí e se inscreve no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.